Bom dia, vamos lá para a nossa trigésima primeira aula, né? Bom, na aula anterior a gente tinha feito aqui a parte aqui da impressão do pedido, né? A gente fez toda aquela infraestrutura do arquivo de parâmetros, expliquei essa questão do arquivo de parâmetros que tinha que ser feita. Vamos aqui entrar aqui no código da CE00C003, né? É isso. Então aqui na C003, ó, grava os itens do pedido. Tá na pré-link, né? A gente tem aqui a opção imprime pedido, né? Onde que a gente pega aqui, grava aqui o ArcPA com os parâmetros, né? Que vai ser o código do pedido. E aí a gente expliquei como é que a gente faz o run, né? O run no rap pedido, né? Então, o que nós vamos fazer? Nessa aula, a gente vai fazer um report do zero, tá? Depois que a gente fizer esse report, eu vou mostrar uma outra forma mais inteligente de fazer esse report usando os templates, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês o que é um template, né? Para quem não sabe. Bom, antes de começar, eu preciso explicar que um report ele é composto necessariamente por cabeçalho, que nós chamamos de cabeçalho, ou header, né? A gente chama de cabeçalho barra header, tá? Aí a gente tem deixa eu... Eita. Apanha, Julião, apanha, apanha. Isso. Esse aqui, ó. Aí depois a gente tem o detalhe, né? Que a gente chama de linha detalhe, né? Aqui no detalhe. Então aqui no detalhe, ou trailer, né? Então aqui no detalhe é onde que a gente efetivamente vai gravar os nossos dados, né? Então vai ter o cabeçalho que vai dizer o nome do relatório, o nome da empresa, o que esse relatório faz, vai ter a data, vai ter a hora que ele está sendo executado, que ele foi executado. Aqui é onde que vai estar os dados propriamente ditos, né? Provavelmente, muitas vezes a linha detalhe fica dentro de um looping, né? De um looping lendo uma base de dados, lendo um profile, né? Então é para isso que tem, né? A linha detalhe. Aí depois a gente tem o eu chamo de final, né? Seria o final do relatório, né? Então, no final do relatório, vou chamar aqui barra end aqui, ó, tá seguindo um padrão inglês aqui, ó. Então, aqui no final do relatório, ó, eu vou falar quantos registros foram lidos, se o parâmetro informado aqui para rodar esse relatório, se ele foi encontrado, se ele não foi encontrado, eu vou falar que não foi encontrado. Então, assim, sempre quando você executar um relatório, você precisa dar um feedback para o usuário. Mesmo se não tiver nenhum dado, nenhum trailer, nenhum detalhe para ser impresso, você precisa retornar uma mensagem para o usuário saber o que aconteceu, tá? Você não pode deixar o usuário no aéreo, né? Sem saber o que aconteceu. Outra coisa muito importante de você usar essa parte aqui que eu chamo de final, de end, é você falar assim, ó, relatório concluído com sucesso. Por quê? Imagina um relatório onde você tenha uh, várias páginas, né? Tem lá 50 páginas. E aí
se você simplesmente parar, por exemplo, na página 49, na página 48, na página 20, como que o usuário vai saber que esse relatório terminou? Ele não vai saber, a menos que ele tenha um total, que fala total geral de tudo, né? Mas se não tiver uma subtotalização desse termo, se for uma listagem, por exemplo, uma listagem de nomes, o sujeito não vai saber que terminou o relatório, né? Ou se está faltando alguma informação, se está faltando alguma página, se alguma página extraviou. Então, é importante que no final do relatório apareça uma mensagem para o usuário, falando assim, ó, relatório terminado com sucesso. Então, na hora que ele chegar lá na 59ª página, vai estar lá essa mensagem, relatório terminado com sucesso, e o usuário já vai saber que existem 59 páginas, né? E se alguma página sumiu, ele vai saber que necessariamente essa página sumiu, tá bom? Então é importante esse tipo de preocupação quando você faz um relatório, tá? Então, retomando agora aqui no EAE, o que nós vamos fazer? A gente vem aqui em modelo diretório, tá? A gente vai vir aqui em compras, no final de compras a gente quer fazer imprimir o pedido, vamos aqui em ter compras, né, que são os objetos não de banco, os objetos de tela que a gente usa, né, e agora a gente vai vir aqui no mais, ó, e a gente vai criar um report, ó, aí, como é que eu chamei mesmo aqui o carinha? Vamos dar um cancel aqui, eu chamei de rap pedido, então vamos lá, rap pedido. Vou dar aqui o mais, report, rap pedido. Vou colocar aqui, ó, imprime pedido, coloca aqui o autor, ó. Então agora aqui temos algumas coisas novas aqui, ó. Então, por default ele sempre vem marcado com essa opção aqui, ó, standard heading. Se você desmarca esse cara, porque se você deixar ele marcado, ele vai criar ele vai escrever o tipo de uma marca d'água, link 2, tarará, o número da seção, o número alguns números que ele usa dentro do MCP para controle da impressão, tipo tasks, requests, essas coisas. Ele vai colocar lá. Então, mas isso aqui por padrão ninguém usa essa opção, tá? Aqui tem essa opção aqui, ó, blank win zeros imagina um campo numérico, tá? Se ele tiver com zerado, ele não vai aparecer zero, ele vai ficar em branco, tá? Aqui se ele vai poder usar ponto flutuante, né? Que puta, o que era ponto flutuante mesmo? Float sizing. Float sizing, se não me engano, é questão de... não me recordo. Aqui, ó, opção de... Depois aqui, ó, aperta aqui o F1, ó. Vamos ver o que ele faz aqui, ó, F1, vamos ver. Cheque quadro para ser printado imediatamente antes da primeira do dígito verificador. Ponto flutuante de matemática, parece. Bom, a gente também não usa. Aqui, ó, inquiry only, ó. Se você marcar essa opção, você não vai conseguir fazer nenhum update, nenhum auto-entry dentro do seu report, tá? Então, quando você quer fazer um report só de consulta, você marca essa opção aqui. Mas também ninguém usa essa opção aqui, tá? Video capable, isso aqui era utilizado antigamente. Antigamente, você podia executar quando era link ainda, você tinha como executar um relatório e apresentar ele automaticamente no vídeo, tá? Hoje não existe mais essa opção aqui. Geração para todas as linguagens, né? Para quem não sabe, o EAE ele é multilinguagem, tá? Você pode criar, desenvolver variando entre várias linguagens nas mensagens, né? Então você pode fazer, o teu sistema pode rodar em inglês, pode rodar em francês, pode rodar em alemão, desde que devidamente programado aqui, né? Então, mas também a gente não usa essa opção aqui, ó.
essa opção Transferable não sei o que que é, e ele já vem marcado com essa opção aqui, ó, updates permitidos, tá? Então, essa opção aqui você deixa. Então você desmarca o Standard Reading e conserva o update permitido, tá? Aqui, aqui the full picture pode deixar 132 mesmo. Aqui onde está LP, ó, eu costumo colocar RP, tá? LP significa Line Printer, tá? São relatórios que são feitos para serem impressos direto naquelas impressoras gigantes, aquelas impressoras de linha, né? Muitos de vocês nem sabem o que que é isso, né? Hoje em dia não usa mais isso aqui. E quando você coloca RP, ele entende que é um relatório normal, que é o nosso caso aqui, ó. Por fim, aqui a gente tem decimal character, tá? Aqui ele vai assumir o default, que é o lá de cima, é o que você definiu aqui dentro do seu business segmento, tá? Mas você pode mudar aqui decimal character para vírgula. Aqui o espaçamento entre linhas pode ser duplo, triplo. No meu caso aqui eu sempre deixo eles simples mesmo. Separador de caractere. Então imagina, você tem aqui, ó, vamos supor, vamos abrir aqui o contexto. Então, ó, você tem aqui número 1000, vírgula, coloquei aqui coma, né? 00, né? Então, o separador decimal é esse cara aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, coloco ponto, ó, para ele ter esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, é o tamanho da linha. Imagina que a impressão, eu não falei ainda para vocês, mas o EAE não cria um relatório gráfico, tá? Ele não tem capacidade gráfica de impressão. Então, todo relatório que o EAE for gerar para você, todo report que você for fazer, ele necessariamente vai ser sempre caractere. Então, em caractere, a gente tem as opções de ter relatório com 80 colunas e relatórios com 132 colunas e relatório com 225 colunas, eu acho que é isso, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou deixar ele com 132 colunas mesmo, tá? Seguindo aqui embaixo, Critical Point. Critical Point, isso aqui, imagina que você tem um relatório que ele está atualizando vastas quantidades de dados durante a execução dele, tá? E o relatório está rodando, demora muito tempo para ser processado. E aí, imagina que o sistema caia, que o banco caia, alguma coisa assim. Então, é possível, através dessa opção aqui de Critical Point, ele retornar até onde que ele foi utilizado, até onde que ele gravou, para você recuperar esse processamento e ele continuar o processamento a partir dali. Só que essa opção aqui também a gente não usa, porque o banco hoje está bastante moderno e o ambiente bastante estável, então essas possibilidades não ocorrem. E se um relatório ele for descontinuado, ele cair, ele vai desfazer o que ele fez, tá? Até o último sleep. Eu vou explicar isso aí mais para frente para você. Então, é mais uma opção aqui que não está aqui em desuso. Developer Test Options, eu não uso essa opção aqui, não sei te falar, nunca usei essa opção aqui, não sei direito para que serve. Aqui é para você passar parâmetro, tá? Para você passar parâmetro entre relatório. Só que a gente não usa também, a gente usa, até que usa, tá? A gente usa quando a gente utiliza jobs. Mas no nosso aprendizado aqui nós não vamos usar, a gente vai usar o ArcPA como transferência de parâmetro, tá? Stacked Path também a gente não usa.
Vou dar o OK aqui. Aí ele criou aqui o rap pedido, ó. Agora, lembra que eu falei aqui que a gente tem essas partes aqui, ó, cabeçalho, detalhe final? Então, eu preciso, o relatório, ele, ele, ele trabalha com o conceito de frames, né? Cada um desses carinhas aqui, ó, dessas partes aqui, ó, seria um frame. Então eu poderia ter N frames aqui. De cara eu já falo que a gente precisa ter necessariamente 3, tá? Mas a gente pode ter vários frames aqui, ó. Então, ó, o cabeçalho seria um frame aqui do cara, tá vendo que ele aparece aqui, ó, F, um Fzinho pequeno, ó. Então, esse aqui é o F0. Sempre quando você cria um report, ele automaticamente cria um frame 0, que vai ser o mandante, que vai ser a lógica principal do relatório, tá? Então, vamos criar aqui o nosso primeiro frame, que seria o cabeçalho. Então, eu clico agora aqui em cima do report, ó, aperto mais, ó, vem aqui em frame, ó, e eu vou chamar esse cara de 10. Por que 10, Júlio? Porque esse é o padrão. Dos lugares que eu trabalhei, o frame 10 é sempre o cabeçalho, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 10, vamos chamar ele de cabeçalho. JCMP, dou OK, olha lá, ele criou o frame, ó. Agora aqui, ó, você vai fazer assim, ó. Se apertar, você der um double clique nele, ó, ele vai trazer as opções aqui, ó. Aí você pode vir aqui em Painter, que agora ele tem igual, semelhante ao que você tem na tela, você também tem um Painter para o relatório, para você desenhar como você quer o relatório. Então, ó, você pode acessar o Painter dando double clique aqui, Painter, ou você pode apertar F9, ó, desde que com o relatório selecionado, F9, PA, Painter. Pronto, ele vai também, tá? Anota a teclinha de atalho aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Ele vai até um certo tamanho, até um certo ponto, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? 132 colunas. Lembra que a gente marcou 132? 132 colunas. Tá aqui, ó. Então aqui eu vou. Vamos colocar aqui, ó, o nome do relatório, ó, rep, pedido. Vamos colocar aqui página. Data. Que seria a data que ele foi executado. A hora. Vou colocar aqui, ó, nome do relatório, ó, pedido de compra. Número. Vamos colocar aqui o nome. Aqui a gente costuma colocar o nome da empresa. Vamos colocar aqui, ó, Academia EAE. Agora eu vou fechar aqui, ó. Que ficou faltando. Ficou faltando um tracinho aqui, ó, beleza. Então agora, ó, essa aqui que eu acabei de colocar são as partes fixas do frame, né? Então isso aqui está fixo. Agora eu preciso colocar as variáveis, né? Vamos lá, tomar uma água aqui.
Agora vamos colocar as partes variáveis, né? Para colocar as partes variáveis, como é que faz? Ó, você vem aqui em DA, ó. Ele vai colocar xzinho, ó. Aí você vem aqui e marca aqui aonde você quer. Então, eu vou chamar esse cara, eu tô no frame 10, não tô? Então eu vou chamar ele de R10 ID, qual que é o número do pedido mesmo? Pera aí. Se eu vim aqui, pedide. É de pedido, cara, é de pedido, Julião. Você tá esquecendo, Julião, é de pedido. Então vamos lá aqui, ó. Bateu DA R10 ID pedido. Opa, muito grande. ID pedido, fica assim, ó. De pedido. Ó, ele já assumiu, só que do jeito que ele tá aqui, ó, quando ele for colocar o pedido, ele vai colocar dessa forma assim, ó. Ele tamanho de 6, né? Ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai colocar desse jeito aqui, ó. Vai colocar sempre com zeros à esquerda, ó. Se eu não quiser que ele apareça aqui com zeros à esquerda, eu vou mudar essa edição aqui, ó. Eu vou colocar Z, ó. Aí, quando ele for colocar 001, ele vai colocar dessa forma aqui, ó. Tá? Dou um OK. Olha lá, ele criou aqui. Vamos criar um outro. R10 página. Ele vai ser um Z com 3 opções, com tamanho de 3. R10 hora, ele vai ser um alfa com 10 posições, porque aqui eu vou gravar dessa forma assim, vou gravar dia a dia, mês, ano, tá vendo? Então ele fica sendo um alfa de 10, ó. Eu posso dar um next aqui, ó, criar aqui R10 hora. Ah, eu fiz errado, né? R10 data alfa de 10. Esse cara aqui é aqui e esse aqui é aqui, ó. Só que esse aqui, ó, nós vamos mudar. Ele não vai ser de 10, né? Porque não faz sentido você ter a hora com 10, né? E sim com 5, né? Tamanho de 5, porque eu vou ter hora, 2 pontos, minuto. Vai ficar assim. Não vou entrar no mérito do segundo, que não é necessidade. Bom, ok. Beleza. Agora, beleza, estamos aqui com o cabeçalho criado, ó. Vou deixar ele centralizado bonitinho aqui. Vou fechar esse cara. Não, deixa ele aberto aqui, ó. Deixa ele aqui no cantinho. Agora aqui a gente vem aqui pro frame 00. Então aperto aqui F9, ó. LG, ó. Dentro do frame não tem PL, pré-link, nada disso, tá? É só a lógica, é só LG mesmo, né? E cada um desses frames que a gente criar, ele vai ter a sua respectiva lógica, tá vendo? Ó, tô dentro da lógica do frame 10. Aqui eu tô dentro da lógica do frame 00, que ele chama de main logic, lógica principal, ó. Aqui é frame logic, lógico do frame, e aqui é a lógica principal, como eu havia dito no início, ó. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer quando o relatório for executado, lembra que ele vai dar esse comando run aqui, ó, run pedido, e ele gravou o arcpa. A primeira coisa que eu preciso fazer é acessar
esse parâmetro aqui, ó. Preciso acessar esse parâmetro aqui para eu saber o que é que o relatório tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar, eu preciso acessar o ArcPA, não é? Então vamos lá, F9 PDM ArcPA. ArcPA. Eu tenho essas opções aqui de profile, ó. Pelo nome da atividade, que seria o nome do relatório. Seria o nome do relatório. Aí eu tenho essa outra opção aqui. Data trans, hora trans, o nome da atividade. Não, isso aqui não vai precisar. Então vai ser esse profile aqui, por nome da atividade. Vamos ver se ele tem algumas options, conditions. Tem, ó. Data da impressão igual a zeros, né? Então, a hora que eu terminar de executar esse relatório, eu tenho que gravar esse campo data da impressão aqui, para ele ficar diferente de zeros, né? Que eu vou colocar a data e aí automaticamente o registro que a gente disparou aqui da tela de impressão, da tela de criação de pedido, ele vai sair, esse registro vai sair da visualização desse profile aqui, porque é um profile condicional, lembra que a gente já falou disso lá atrás? Então, ó, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui então é um acesso a esse profile aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó. Determine every pro ArcPA 1. Isso. Que nome que a gente vai colocar aqui? Eu tenho que colocar esse nome aqui, ó, rap pedido, ó. Então, ó, eu faço assim, ó, move rap pedido. Eu chamo aqui grelato. Grelato. Vamos ver se eu tenho um grelato lá nas minhas Global Setup Datas. Dou um F9 GSD. Toda vez eu erro aqui. GSB. Dou um double clique. GSD list. Eu não tenho grelato, eu vou criar um carinha aqui chamado grelato. Ele vai ser um alfa de 20 posições, é isso. Tá. Eu poderia estar criando uma setup data aqui, ó. Vim aqui criar uma setup data, ó, em SD relato. Alfa de 20, poderia estar fazendo isso aqui, ó. Só que, veja, toda vez que eu fizesse um relatório, eu teria que criar uma setup data para eu fazer isso aqui. Então, o que eu faço? Como todo relatório vai ter que ter isso, eu venho, crio uma variável global, que aí eu não tenho que ficar criando uma por uma, relatório por relatório. Eu posso utilizar a setup data. Essa é a melhor prática, tá bom? Então, dessa forma aqui, eu acessei o relatório, acessei a informação, e aí, olhando aqui, ó, o que ele faz, ó? Aqui na C003, ó, a gente move o número do pedido, que é o que a gente quer, para esse carinha aqui, ó, GID pedido. E esse G de pedido está dentro de uma variável, de uma setup data de grupo chamado gparam, ó. Cadê? Gparam tá aqui, ó. Gparam. Então, eu preciso copiar essa setup data lá para o nosso relatório. Então eu venho aqui, seleciono ela, ó. Eu venho aqui, eu tô aqui dentro da C03, ó. Eu marco ela aqui, ó, selecionei, botão direito do mouse, copy. Agora eu coloco aqui, ó, rep
pedido. Ah, tá. Ele está reclamando que esse nome aqui, que o nome G aí de pedido excede o tamanho de 20 caracteres, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos tentar diminuir esse cara, vamos ver se vai aqui. Happy pedido. Foi. Só que aqui, ó, meu relatório ficou errado, ó. Então, ó, tiro aqui, ó. 2. Beleza. Não tá mais errado. Aqui tá copiado. Voltei aqui para minha lógica principal, ó. Aí agora aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o inverso do que eu fiz aqui, ó. Se aqui eu movi SDG para o parâmetro, que é do ArcPA, agora que eu tenho que, estou acessando o ArcPA, eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que mover move arcpa.parâmetro para quem? Para o gparam, que eu acabei de copiar aqui, ó. Lembra que a gente copiou da SD para cá, ó? Se eu olhar na SD daqui, ó, SD do rep pedido, olha lá, ó, tô dentro de rep pedido, ó. Então ele acabou de copiar um parâmetro que estava lá na C003 para dentro do relatório rep pedido, tá vendo? Então eu consigo me referenciar a gparam agora, porque eu copiei essa setup data para cá. Então acessei aqui o parâmetro. Então eu já sei agora nesse momento qual pedido que eu tenho que imprimir, certo? Então eu preciso fazer agora um acesso ao pedido, não é isso? Então eu vou colocar aqui, ó, determine every pro, qual que é o nome do nosso cadastro pedido mesmo? Vem aqui em dbcompra, pedid. Vamos aqui ver os profiles que eu tenho do pedid. Então vem aqui, ó, aperto aqui F9, ó, pdm pedid. Então, ó, pro pedid 001 é o que eu vou usar. Pro pedid 01. Pro pedid ped 01. Isso, assim, ó. E ele vai usar o que? O ID pedido. Então, voltando aqui na nossa setup data, ó, eu vou usar esse carinha aqui, ó, que é o que veio, né? Lembra? Eu joguei para setup data de grupo e aí ele vai quebrar a informação que eu falei para você que essa setup data ele tem um tamanho de 200 posições e aí a gente formata esse cara de acordo com a nossa necessidade. No nosso caso aqui a gente está usando só apenas os 6 primeiros números, né? Que seria o número do pedido aqui do sujeito. Fiz aqui o acesso, dou um break aqui. Então, nessa situação aqui, ó, já acessei o pedido, já acessei os parâmetros, acessei o pedido e agora eu preciso imprimir aqui a primeira informação, né, que é o cabeçalho, né? Então como é que eu faço isso, ó? Tô aqui, ó, print frame 10. Simples assim, ó, print frame 10. Dou aqui um F12, ó, gravei, ó. Então já fizemos aqui a nossa primeira logiquinha na lógica principal. E aí, o que acontece? Se nós virmos aqui, frame 10, PA. Aqui no nosso frame 10, a gente está imprimindo essa informação aqui, ó. Só que aqui existem informações variáveis, não existe? A gente precisa
alimentar essas informações aqui variáveis de alguma forma. Então como faz? Ó? Vou fechar aqui só para a gente abrir de novo. Ó. A partir do frame que a gente está, eu aperto F9, ó, e digito LG. Ele vai entrar dentro da lógica desse frame. E toda vez, estou aqui na lógica principal, tá vendo? A lógica principal. Toda vez que você der um comando print frame, o programa necessariamente vai executar primeiro a lógica que está dentro dele e depois ele executa a impressão. Então, antes dele imprimir, ele vai executar a lógica que está dentro dele, certo? Então, aqui a gente tem algumas informações, né? A gente tem o número da página, ó, tá vendo? O número da página a gente chamou de... Você clica aqui, ó, ele aparece aqui embaixo. Opa! Ele aparece ali embaixo, ó, R10 página. Então, eu tenho que alimentar essa página aqui, ó. Então, como é que eu faço? Ó? Move, tem uma global page count, ó, contador de página para R10 página. Aí eu tenho a data. Então, a data eu vou fazer aquele comandinho lá que você já conhece, date convert, global today, format, dia, mês, com 3, ano. E aí eu coloco naquele formato bonitinho de global DC, dia, mês, center, para onde? Para o R10 data. E agora a gente tem que colocar a hora, né? Então, ó, a hora a gente vai fazer assim, ó, move global time, posição 1, tamanho de 2, para onde? Para o R10 hora. R10 hora, aonde? Na posição 1 do hora. Então, quando eu fiz isso aqui, ó, o que ele faz? Ele está fazendo isso aqui, ó. Vamos supor, 08, ele fez isso aqui, 08 agora. Aí agora eu faço, dou um comandinho attach aqui, ó. Attach, 2 pontos, R10, hora. Agora ele vai fazer isso aqui, ó. Agora copio aqui, ó. Agora eu não quero mover da posição 1, ó. Então, a próxima posição, ó, 1, 2, né? Porque eu peguei, vai ser a posição 3, ó. Posição 3, tamanho o quê? De 2, ó. Aonde que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui na posição, ó, a posição 1, a 2 está ocupada, a 3 está ocupada. Então tem que colocar na posição 4, ó. Né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Vai ser na posição 4 aqui, ó. Posição 4. Certo? Então, ó, essas 3 opções aqui a gente já colocou. Aqui, ó. Aqui na lógica principal, ó, a gente fez acesso no pedido, não fez? Então, eu já estou com a pedido distanciada já, não tô? Então, é só mover. Então, vamos lá. Move pedid ponto id pedido para R10 id pedid. Isso. R10 id pedid. Dou aqui um F12, gravou, tá feito. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se funciona isso aqui? Ah, tá, falta uma coisa, falta um detalhe. Eu falei que a gente precisa que esse profile aqui do ArcPA, ele é um profile condicional, não é? E eu tô com o ArcPA aqui instanciado, não é? Então eu preciso gravar a data da impressão, né? Então, ó, vamos fazer assim, ó.
Vamos fazer assim. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Pegar aqui, para ele sempre colocar a data de hoje aqui para nós, ó. Vou descer. Center, year, mês, dia, que a gente vai chamar de SD hoje. Eu poderia criar uma Global Setup Data chamado G hoje. Poderia até fazer. Mas eu não vou fazer não, eu vou fazer assim. Vou colocar aqui SD hoje. 8 posições. Então, dessa forma aqui, ó, eu instanciei para o relatório inteiro que essa setup data aqui vai valer o dia de hoje, o dia em questão que ele está sendo executado. Ó. Então agora aqui eu vou fazer assim, ó, flag SD hoje, aonde em arquipar ponto data da impressão. Então o que vai acontecer? Quando eu fizer isso aqui, ó, esse registro automaticamente vai sair da visualização do arquipar. Automaticamente vai sair da visualização do arquipar, tá? Porque senão ele vai ficar encadeando todos os parâmetros do relatório que tem que fazer. Então você tem que limpar ele aqui. Se eu deletasse também funcionaria, só que eu ia perder todo o histórico das solicitações de relatório que foram feitas, entendeu? Então aqui deu aqui um F12, gravei. Vamos rodar aqui o nosso programa e ver se ele funciona, né? Júlio. Tá, a gente tem alguns pedidos aqui, ó. Vamos pegar aqui esse pedido 5 aqui, ó. Selecionei ele, ó. Tô com o pedido 5 aqui, ó. Vamos pedir a impressão dele. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Não saiu. Vamos ver o porquê que não saiu. Opção IMP. Eu acho que eu sei o que é. Eu acho que eu não fiz a reorganização. Eu não fiz a reorganização das coisas aqui. Não. Close aqui. Organiza. Ajuda. Completa. Continua não funcionando. Vamos ver aqui. Aqui tá IMP. Vamos ver se tá certo isso aqui. Iteração tá com 3 posições. IMP pedido tá com IMP aqui, tá certo.
ver o que ele está fazendo aqui. Link System. Opa, o problema é aqui, ó, tá vendo? O problema tá aqui, ó, ele não tá pegando a opção aqui do botão BT ação, cara. Vamos arrumar isso aqui, ó. BT. Aqui, ó, exatamente isso, ó, ele não tá pegando a opção, ó. Então, por quê, ó? Esse carinha aqui, ó, ele chama BT ação, ó. Então, se a gente for aqui na pré-link, ó, ó, tá vendo? Ó, BT ação não tá aqui, ó. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. Se BT ação, se SD botão for diferente de spaces, eu vou mover BT ação SD botão. Tá. Agora vai funcionar. Agora vai funcionar. Eu espero, né? Vamos lá. Programação tem dessas coisas. Isso é perfeitamente normal. Tapires. 1, 2, 3. Entrar. 1, 5. Imprimir. Tá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Bug System. É algo diferente. Porque tá tudo muito acostumado com os strings, com aquilo. Aí você vem com um crochê personalizado, botão bem diferente. Mesmo. Aí, vamos lá, então. Esse é o maravilhoso. Não, minha lógica tá errada, né, cara? Minha lógica tá errada. Minha lógica tá errada. Então aqui, ó. Na verdade eu tenho que perguntar aqui, ó, no WinSD. Botão. Se SD botão for igual a Globo Spaces, move é assim, ó. É assim, cara. Agora sim, agora ele está pensando mais, ó. Ele vai executar o relatório. Ó. Ele já abriu esse carinha aqui, ó. Então, como ele vai imprimir alguma coisa, ele está pedindo aqui um nome aqui para ele imprimir. Se eu tivesse com uma impressora padrão aqui, de verdade, ele já mandaria a impressão direto para a impressora, tá? Então vamos chamar ele aqui de rep pedido. Gravar aqui dentro de deletar mesmo, ó. Ele vai gravar um PDF, ó. Então salvar, ó. Relatório completo. Posso vir aqui e dar um exit, ó. Agora ele gravou lá em deletar, não foi, ó? Se eu vim aqui no meu frame, dentro aqui de deletar, ó, já tá lá o nosso rep pedido. Então esse rep pedido vai ter que aparecer algo muito semelhante a isso aqui, né? Vai ter que aparecer algo muito semelhante a isso aqui. Então vamos ver se deu certo. Vamos olhar aqui. Double clique. Ah lá, ó. Aí, mano, ó. Aí, ó. Ele colocou aqui, ó, o nome do relatório, colocou o número do pedido, ó. Pedido de compra número 5, ó. Então ele fez a movimentação certinha. A data, ele tá comendo aqui tá comendo aqui um caractere, e a global page count ele tá com 0. Aqui tinha que aparecer 1 aqui.
e eu preciso mover esses carinhas aqui um espacinho para cá, ó. Então, mover o carinha para cá. Isso. R10 página. Aqui se eu der o LG, né? A partir do frame. Global Page Count. Ele deveria colocar um ali. Depois eu vejo o porquê que ele não colocou, tá? Mas a priori é isso aqui, gente. Essa aulinha a gente vai fazer essa primeira parte aqui do relatório, tá? Aí depois, na próxima aula, a gente vai colocar aqui os dados do pedido, vai colocar aqui os dados do cliente, do pedido aqui, ó, que seria o cliente aqui 1, né? A gente vai colocar os dados aqui do cliente. Aí a gente vai fazer um outro looping onde que a gente vai listar os itens do pedido aqui. E aí a gente vai criar novos frames para representar tudo isso aí. Tá bom? Por enquanto é isso. Muito obrigado, pessoal.